Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos ouvintes, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil e o mundo já aprendeu a ignorar, tá bom? Então vamos logo começar esse episódio aqui. Hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, porque já são 8h15 da noite e eu quero postar hoje, porque os meus ouvintes, eles estão ansiosos, tá bom? Eu sei que você tá ansioso para ouvir logo esse episódio. Por quê? Porque semana passada não teve podcast, então eu até queria explicar pro meu enorme público, tá bom? De aproximadamente 12 pessoas, que semana passada eu não tive show e eu fui cobrado no Instagram, então eu queria agradecer, né, a vocês que me cobraram no Instagram. Na verdade foi só uma pessoa, foi o Gil Beco. Gil Beco foi mal então por ter atrasado uma semana, mas aliás, antes de eu justificar o porquê eu atrasei, eu queria falar que eu tô desconfiando que esses meus seguidores que me mandam mensagem é alguém que eu gosto, que tá tentando me motivar. E aí a pessoa fica criando Instagram, tá bom? Pra falar comigo, falando que gosta do meu trabalho, do meu podcast, só pra eu não desistir. Tem alguém que é fã e tá fazendo isso. Por que eu tô falando isso? Porque primeiro foi a Andréa Igual, né? Andréa Igual, abraço pra Andréa Igual que me mandou a mensagem. E agora Gil Beco. Então, mano, não tem um Oliveira que me ouve, não? Igual, agora Beco. Eu acho que é alguém sem criatividade ainda, que a pessoa vai criar o Instagram, aí ela, puta, vou fazer aqui tem que ser um nome diferente. Ela fala, puta, diferente já tem, colocou igual. Aí agora a pessoa devia estar na rua e falou, mano, como é que eu coloco aqui? Aí colocou Gil, aí olhou pro lado, um beco, alguém sendo assassinado num beco, tava assistindo Batman. Aí pai do Batman morreu no beco, foi lá, Beco. Então talvez seja isso, porque não é possível que não tenha um Oliveira que manda mensagem, é só uns sobrenomes. Inclusive é um pouco de inveja, porque eu queria ter um nome um pouquinho mais menos comum, né? Porque Diogo Andrade tem muito Andrade por aí. Aí não marca. Agora Beco já seria igual, seria melhor ainda. Tô até pensando em adotar aí, colocar Diogo Beco ou Diogo Igual. Diogo Igual não fica uma sonoridade muito boa. Diogo Igual, parece um trava-língua. Então Diogo Beco já seria melhor, mas Beco já tem, então o meu vai ser Diogo Estrada. Diogo Estrada, não. Diogo Rodovia, Diogo Parede, Diogo Pastrame é muito bom. Eu acho que ainda vou mudar pra Diogo Pastrame um dia. Desculpa, vamos voltar aqui então. Então, eu queria justificar que semana passada eu não tive show. Aliás, eu não tive episódio, porque eu tive show. Então, se você não sabe ainda, Diário de um Open Mic, essa expressão Open Mic, a gente aqui no Brasil se refere a comediantes que estão começando na carreira. E eu tô começando na carreira de stand-up. E aí eu tava 6 meses parado, por isso que eu não faltei nenhuma semana aí, esse ano ainda, porque eu não tava tendo show por causa da pandemia, né? E agora eu tomei a primeira dose? Tá bom, foi só a primeira dose, mas já é alguma coisa. Então agora reabriu os bar. As pessoas já estão, bastante gente vacinada, então tá voltando o show. E semana passada eu fiz 2 shows e que shows, hein? Olha, que shows foda. Foi um na terça, que é o dia de gravar, por isso que eu não gravei, né? E o outro na quinta-feira, mas os 2 foram muito bons. Eu realmente voltei com o pé direito. E se você tá me ouvindo aí, espero que um dia eu faça um show perto da sua casa e você vá ver, pra ver que não foi nada disso. Tô brincando. Foi bom mesmo. Quem tava lá gostou ou fingiu muito bem. Já falei aqui que fingir risada ninguém finge risada, as pessoas não estão nem aí pro nosso sentimento e a pessoa simplesmente não dá risada, é a gente que se lasca. Então vamos lá, vamos começar esse episódio. Esse episódio você já viu aí na descrição que é sobre o Egito, mas antes eu queria começar de forma inovadora, porque a minha função aqui nesse podcast é realmente fazer uma coisa que todo mundo faz, mas de um jeito que ninguém fez. Então aqui eu vou começar com esse podcast calculando uma coisa que provavelmente ninguém nunca calculou, porque não faz a menor diferença saber disso. Então, nenhum cientista perdeu tempo calculando isso que eu vou calcular aqui agora, porque simplesmente não faz sentido e
E você provavelmente não vai poder usar esse número para nada, mas você há de convir que é um cálculo bem interessante que eu vou fazer aqui hoje. Então, bora lá então para esse cálculo. Vamos começar com um cálculo aqui. Calma que não vai ter nada muito teórico. Eu vou calcular aqui o quê? Você já parou para pensar que o ser humano ele é feito 70% de água, tá bom? Isso você já parou para pensar. Mas o que você nunca pensou é que não entra água de fora da atmosfera e nem sai. Então, toda a água que existe no mundo, ela tá aí desde que o mundo é mundo. Então, ela fica trocando de forma, né? Vira gelo, vira vapor, separa o oxigênio do hidrogênio, mas é a mesma quantidade, não tem uma fábrica de água. E se a gente é feito 70% de água, quer dizer que dá para calcular quantos litros tem a humanidade, entendeu? E é isso que nós vamos calcular aqui agora. Vamos saber quantos litros de água a gente está consumindo sendo gente, não que a gente está tomando água. Falando isso, vou até tomar água aqui, mas não é essa a intenção. A intenção é calcular não quanto de água a gente bebe, quanto de água a gente é, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui os cálculos, ó. Nós somos 7 bilhões de pessoas, agora tá 8 já, hein? Então vou até alterar aqui. São 8 bilhões de pessoas, tá? 7,80 e pouco. Eu vou arredondar para cima, que é 8. Na verdade, eu já fiz a conta com 7. Eu não vou fazer essa conta de... Não, eu fiz com 8 mesmo. Então, é isso. Então, são 8 bilhões... Não, eu fiz com 7, mas... Ih, vou ter que fazer de novo, gente. Desculpa aí, deixa eu fazer aqui, ó. Então, aqui é 8, mas aqui não é 49, é 56. Certo? Que é vezes... Que é o que mesmo? Que conta foi essa? Ah, foi... Puta que pariu, foi 7 vezes 8, 56, é isso mesmo. Não, mas aqui não faz diferença, é 49 mesmo. Tá certo, pô, tá certo. Então, desculpa aí, vamos voltar aqui. Fiz uma confusão lascada, mas vamos lá. É 8 bilhões mesmo. Então, aqui não entra essa conta aqui, por isso que eu me confundi. Então, somos 8 bilhões de pessoas, tá bom? E vamos colocar aqui um peso médio de 80 quilos para homem. E aí você vai me falar, peraí, mais 80 quilos? Eu tenho muito mais que isso. Mas aqui é a média. Então, nos Estados Unidos, a média é mais de 100. Mas na África, é menos de 60. Então, a gente tem que focar na média. Eu acho que 80 é um número bom para média. E mulher, 60 quilos. Então, tem bastante mulher com 50, mas tem bastante mulher com 120. A média, 60, eu acho que é um número factível. Você deve concordar comigo, tá bom? Então, como nós temos... praticamente metade, tem lugar que tem mais mulher, tem lugar que tem mais homem, mas na média geral vamos considerar metade, então são 4 bilhões de homens, 4 bilhões de homens, 4 bilhões de mulher, totalizando aí 8 bilhões, e a média, já que a média é igual, né, de homens e mulheres, e como o homem tem 80, a mulher tem 60, a média eu vou considerar aqui a média homem e mulher de 70 quilos, tá bom? Então 70 quilos cada pessoa tem 70 quilos e 70% é água. Então quer dizer que dos 70 quilos, 49 quilos é água. E vamos considerar que 49 quilos de água tem 49 litros. Que a diferença é tipo 1,000. Então vamos considerar aqui que é 1 litro. Também varia a altitude, pressão atmosférica. Não vamos entrar nesse detalhe, vamos considerar 1 quilo para cada litro de... Aliás, 1 litro para cada quilo de gente. Então, 49 litros por pessoa. Então, a pessoa de 70 quilos, ela tem 49 litros de água, tá bom? Então, aí chegamos no número, né? 49 litros para cada pessoa. Nós somos 8 bilhões de pessoas, cada uma com 49 litros. Quer dizer, então, que nós somos formados aí de 392 bilhões de litros de água. Então, tem 392 litros de água em forma de gente fazendo merda por aí. Então é isso. A humanidade inteira podia encher um mar de água, não sei quantos litros tem no mar, mas com certeza muito mais que 392 bilhões de litros. Mas é uma caixa d'água bem grande aí, que a gente está desperdiçando água sendo a gente. Então fica aí você com essa informação. O que você vai fazer com ela? Não sei. Use a criatividade. Pode contar na mesa do café, né? Já falei aqui, já dei essa opção, mas você pode usar do jeito que você quiser. Use-a com sabedoria, tá bom? E da melhor forma possível e me dê o crédito. Quando você for falar pra alguém, a pessoa fala assim, amanhã você vai tomar café, fala, mano,
Já parou pra pensar? E aí você conta tudo isso e fala, nós somos 392 bilhões de litros de água fazendo cagada por aí. Aí quando você fala isso, você fala, eu vi isso no podcast do Diogo Andrade, no Diário de um Open Mic, a pessoa vem ouvir e a gente, todo mundo ganha, tá bom? Então só queria começar aí com essa curiosidade, esse cálculo inédito, tá bom? Então, nosso podcast aqui, que ele é ignorado pelo mundo, mas eu tento sempre inovar aqui, e esse cálculo, não vai ser todo o episódio que vou continuar com cálculo, porque também ninguém quer saber de cálculo, mas é isso aí, vamos começar agora. Então, vamos começar aqui com a nossa frase para introduzir o nosso tema, e dessa vez eu não vou falar a frase primeiro. Eu percebi que eu tava fazendo a ordem errada, então fica mais legal se eu contar a historinha e no final eu falar qual foi a frase. Então, essa música de hoje aqui, ó, o Raul, ele escreveu em uma de suas viagens, né? Ele viajou o mundo inteiro, e aí teve um dia que ele tava no Cairo, que é a capital do Egito. Ele tava com o seu fiel escudeiro Paulo Coelho e com o jornalista Cid Moreira. Isso era em 1978, então Cid ainda era um galã, né? Bem galante. E aí eles foram lá numa tabacaria fumar um narguilé egípcio, né? Como vocês já sabem que lá no... Você não sabe ainda, mas eu não vou falar sobre isso. Então eu já tô te dando a primeira curiosidade. Lá no Egito eles têm muito... Eles não bebem, mas eles fumam muito. Muito cigarro e muito narguilé também. Então eles estavam lá nessa tabacaria, o famoso hookah, né? Na época ainda não era moda no Brasil, mas no Egito já tava bombando. E eles foram lá, tava tocando a música Arakaticataca, que é a música típica lá no Egito, né? O Arakaticataca. E aí o Cid, ele era muito galante, então ele tirou uma egípcia pra dançar. Ela tava com um véu aqui, né? Igual o Pica-Pau naquele episódio que quando abaixa a menina é bem feia. Tava com aquele véu, tal, dançando. O Cid Moreira foi lá dançar com essa mulher. E ela dançava muito bem o Arakaticataca, mas o Cid Moreira, ele meio que sambava, ele tentava fazer o Arakaticataca, mas ele não tinha a pegada, né? Ele é brasileiro, então sai meio que um samba. E aí nessa hora, o Raulzito pegou o seu caderninho Tilibra, que ele sempre tinha no bolso, né? Por isso que ele fez tanta música boa, ele sempre tava com o seu caderninho. E aí ele tirou ali o seu Tilibra do bolso, e aí ele escreveu a seguinte frase. Essa é a mistura, olhando o Cid Moreira junto com a egípcia, ele falou: essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Então, essa é a frase que a gente começa o nosso podcast. Chega de enrolação, vamos começar logo então para as curiosidades sobre o Egito. Então, bora lá. Vamos lá, então. A primeira curiosidade é que o vocalista do Tijuana é egípcio. Na verdade, ele é paulista e ele nunca nem foi pro Egito, tá bom? Agora, essa aqui foi só um bônus, vamos começar de verdade aqui, então, as nossas curiosidades, que a maioria das pessoas nem sabia que o vocalista do Tijuana chama egípcio, né? Mas chama. E eu nem sei se ele é paulista, eu devia ter pesquisado. Mas com certeza egípcio ele não é. Então, bora lá aqui para nossas curiosidades. Então, a primeira curiosidade é o seguinte, ó. O corpo da Cleópatra nunca foi achado. Então, essa Cleópatra era bem danadinha. Eu fui pesquisar a biografia dela e ela teve vários affairs, né? Affair que chama quando a pessoa é famosa e é meio biscateira, chama affair. Então, ela teve vários affairs. Então, vários líderes da época, ela foi amante. E é isso, o corpo dela nunca foi achado. E eu não sabia, ela nasceu 69 anos antes de Jesus. Então ela nasceu no ano 69 antes de Cristo e por pouco ela não foi contemporânea com Jesus. E ela ficava ali pelo Império Romano, ela foi pro Egito, mas ela foi para Roma também. Era naquele canto ali, né? O Egito é na África, mas da África para chegar lá no Oriente Médio, onde o Jesus nasceu, ali Jerusalém e tal, não é tão longe. Na época devia ser bem longe, mas não é tão longe se olhar agora. O Moisés demorou 40 anos porque ele era bem ruim de caminho, viu? Eu vou te falar uma coisa, se você olhar da onde ele saiu para onde ele foi e demorou 40 anos, olha, eu sou ruim de caminho, mas Moisés, parabéns. Então não precisava 40 anos. Ou ele mentiu que estava sendo guiado e não estava porra nenhuma, estava perdido dando volta no deserto. Mas enfim, voltando aqui ao assunto da Cleópatra. Ela era bem danada. Então ela ficou com vários líderes. Se ela tivesse nascido 70 anos pra frente,
ela teria a idade de Jesus. Jesus era um líder. E aí a pergunta, será que Jesus teria dado uns pega na Cleópatra? Eu não sei. Porque até falam que Jesus era santo. Mas dar uns pega não é pecado. Então ele podia dar uns pega na Cleópatra e continuar sendo santo. Acho que a Bíblia não narra nenhuma pessoa que Jesus deu uns pega, porque não tem necessidade, não tem importância para a narrativa da história que queriam contar na Bíblia. Então não tinha por que contar dos casos de Jesus, entendeu? Não é tititi a Bíblia. Tititi é coisa séria. A Bíblia é coisa séria. Então essa é a minha pergunta. Nunca saberemos, mas pode ser que a Cleópatra, se tivesse nascido um tempo depois, poderia ter dado uns pega, porque ela gostava bastante de dar uns pega na galera poderosa. E Jesus não era poderoso, ele era um pobre, né? Que ficava ali falando com meia dúzia de gente, mas ele ressuscitou gente. Então, ele era poderoso para quem queria acreditar. Então, é isso que eu queria dizer. Então, é isso. Só um devaneio aí, um parêntese. Vamos voltar aqui pro assunto, que é o seguinte. O corpo dela nunca foi achado. Os arqueólogos são doidos para achar o corpo dela. Tem uma corrida arqueológica. Mais uma curiosidade aqui que você provavelmente não ia saber, porque ninguém que é brasileiro tem um amigo arqueólogo. Acho que nem deve ter faculdade de arqueologia no Brasil. Vamos pesquisar? Faculdade de arqueologia. Vamos ver. Ó, tem na Unip. Não, com certeza não. Faculdade de História, EAD, como se tornar arqueólogo no Brasil. Doutorado. Acho que tem que fazer História e depois fazer... Enfim, eu também não sei pra que eu tô vendo isso. Mas você não conhece. Eu não conheço nenhum. Ninguém conhece arqueólogo. Porque o cara tem que ser muito vagabundo pra ele querer no Brasil viver de ficar cavucando buraco aí pra achar coisa. Então, desculpa se você é arqueólogo, tá ouvindo, até peço desculpa aí. Mas enfim, existe uma corrida lá pra ver quem acha o corpo da Cleópatra, mas até agora ninguém achou. E talvez ela tenha sido cremada, hein? Eu não sei. Com certeza os arqueólogos saberiam disso, né? Estudaram a vida inteira. E eu tô aqui só devaneando, mas às vezes ela foi cremada. Aí vai ser difícil de achar, hein? Se ela foi cremada, aí eu vou te falar que é muito difícil de achar cinza. Porque ainda mais lá no Egito, que é cercado de deserto, bateu um vento, a Cleópatra foi embora. Nunca mais vai ser vista. Enfim, é isso, né? Eu queria fazer outro parênteses aqui, que eu queria ser cremado, eu já falei isso pra minha namorada aqui, mas ela não tá querendo, ela tá hesitante de fazer, mas eu queria ser cremado. E eu queria que, não só ser cremado, depois de ser cremado, eu queria que pegasse minhas cinzas e jogasse na cara de uma pessoa desconhecida. Na verdade, de uma não, de várias pessoas. Então, vai sair ali com a urna na mão, aí pega uma mãozada e esconde a mão. E aí não é só jogar na cara. Aí vai chegar, eu espero que ela esteja bem velha quando ela fizer isso, porque eu quero morrer bem velho, né? Aí ela vai estar velha já, então vai ser mais legal ainda uma velha fazendo isso. Então ela coloca um tripé, o celular gravando, que depois eu quero que poste no YouTube tudo isso. E aí ela vai com a mão pra trás. E aí ela vai pedir informação pro cara, pra pessoa. Vai falar assim, oi moço, e vai estar velhinha, né? Aí vai falar, oi, você pode me ajudar? Onde é que fica a estação de trem? Aí quando o cara for abrir a boca pra falar, ela pega e dá uma tacada de cinza na cara do cara e falou, segura meu marido aí. Aí o cara me cuspindo. Acho que isso ia ser muito legal. E aí depois disso, ela teria que gravar e subir no YouTube. Não sei se tá no YouTube ainda, mas subir em alguma plataforma de vídeo, e ela vai ter que postar com o seguinte título: joguei meu marido morto na boca de um estranho e olha no que deu. Isso aí seria a minha eternidade, né? As pessoas sonham em viver pela eternidade. Os faraós faziam as pirâmides lá pra ficar descansando pela eternidade. Eu acho que não tem melhor maneira de viver eterno do que você tá num vídeo viralizado no YouTube, tá bom? Então é isso aí, só queria fazer esse parênteses. Essa foi a primeira curiosidade. Agora, a segunda curiosidade é o seguinte: os faraós eram todos balofões, é isso, era tudo gordão, tá bom? Então naquelas pinturas, eles aparecem tudo fortão. Você viu a múmia? A maldição da múmia? O maluco fortaço pra cacete lá, o maluco que era o Tutankhamon, sei lá, o faraó que apareceu lá. Tinha até, não sei se o fortão era o... Todo mundo era forte lá, até a múmia era forte. Mas enfim, eles retratam
nas pinturas, eles aparecem tudo forte, esbelto, né? Por quê? Porque a pintura era o Instagram da época. Então, quem é o artista que vai pintar Tutankhamon? O Tutankhamon todo balofão com a teta caindo assim, ó, cheio de farelo de pão e de mel que ele comeu, porque era isso que eles comiam. Eles comiam muito pão e muito mel. Aí, já viu, né? Pão, mel e gordura. Aí ficava gordão mesmo, os caras tudo gordão. E aí ele chamava um artista pra retratar ele. Se você é artista, Tutankhamon, o faraó da porra toda, te chama pra fazer um retrato, você vai ter coragem de fazer ele balofão? Então é isso, cara. Os caras não tinham coragem, os caras pintavam ele top. E ele não tinha espelho na época. Talvez tinha. Também é só olhar pra baixo e não ver a ponta do dedão. Ele ia saber que ele era gordo, né? Mas ele... é isso, né? E aí não dá nem pra julgar. Porque o seu Instagram, as pessoas que te vê no Instagram, te vê na rua, vai te reconhecer? Então você é o Tutankhamon de agora. Agora todo mundo tem o dom de ser o Tutankhamon e tirar foto de cima pra baixo pra emagrecer e não parecer que tem 3 queixos. E aí os faraós fariam isso, né? Fazia isso. E é a vantagem de nascer no século XXI, né? Que só o faraó fazia isso. E agora você é analista do Bradesco e faz isso também. Então é a vantagem do século XXI, mais uma vez provando que não tem época melhor para se viver do que a nossa época. Talvez eu até retiro o que eu disse, que eu li Sapiens e na minha concepção, há 11 mil anos atrás, era bom de ter nascido. A gente já era inteligente, já estava por aí exterminando outras raças de animais, mas a gente não se apegava tanto, não tinha tanta coisa. Hoje tem muita coisa. Aí a gente... nossa vida inteira é cuidar das coisas que a gente tem muita coisa e não dá mais pra voltar, porque não tem mais comida pra todo mundo. Se a gente não tiver agropecuária, a gente não consegue comer, não tem bicho pra 7 bilhões de pessoas. Então a gente precisa de linha de produção pra fazer comida, né? E aí não dá pra voltar mais, mas há 11 mil anos atrás, antes da gente começar a criar casa, devia ser legal, porque a gente não... era igual outro animal qualquer. Nenhum outro animal fica... se bem que se a gente fosse herbívoro, igual as pessoas pensam que são, a gente teria que ficar o dia inteiro comendo, igual uma vaca. A vaca tem que comer 8 horas do dia, porque é muita pouca energia que tem no mato, né? Mas enfim, vamos parar de devaneio e vamos voltar aqui para nossas curiosidades. Vamos para a terceira curiosidade, que é o seguinte. Pra falar em faraó gordão, sabe quem é gordão também? Meu amigo Thiago Ferreira, da La Comedy, tá bom? La Comedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Então tá lá com lojinha na Shopee. Então se você quer usar a mesma roupa que seu amigo aqui, Diário de um Open Mic, aliás, seu amigo Diogo, né? Não faz sentido eu falar que o meu nome é Diário de um Open Mic, não faz nem sentido falar isso. Mas se você quer andar por aí com a mesma roupa do seu podcaster favorito, entra na Shopee aí e procura La Comedy, tá bom? A melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Segue ele no Instagram também, vai de La Comedy e fala lá que você ouviu a propaganda aqui no Diário de Open Mic, que ele dá um desconto pra você, tá bom? Eu não perguntei pra ele, mas agora ele vai ter que dar, porque senão é propaganda enganosa. Aí que se lascou. Eu fiz a propaganda enganosa e ele que tem que dar desconto. Mas fazer o que, né? Negócios, showbiz é assim que funciona. Então bora lá. Uma terceira curiosidade, que é o seguinte: as pirâmides não foram construídas por escravos. Pois é, meu amigo. Eu também achava que foram construídas por escravos, porque eu assisti vários filmes de construção das pirâmides e sempre era escravo, sempre tinha gente chicoteando os outros, tá bom? Mas segundo esse site que eu vi sem checar a veracidade, não era todo mundo pago. Então fala que os trabalhadores que construíram eram pagos, então era pedreiro. Eu acho difícil de acreditar, tá bom? Não que eu esteja apostando mais em escravo, é que realmente, se fosse pedreiro, só se for pago por empreitada. Então, se a pirâmide foi uma empreitada só que pagou e só pagou quando depois terminou, aí eu acredito que tenha sido pedreiro pago. Agora, se pagou por dia, não ia terminar até hoje. Hoje ainda tá no meio do caminho, porque pedreiro, eu vou te falar, viu? Pedreiro é embaçado. Inclusive, se eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse pedreiro. Eu ia educar ele desde pequenininho
pra ele ser pedreiro, porque ninguém fala isso, mas essa é a profissão. As pessoas ficam falando de criatividade, programador, essas paradas aí. Nada disso. A profissão do futuro muito próximo, é ser pedreiro. Porque ano passado a gente precisou fazer um muro na casa da minha sogra. Eu vou te falar uma coisa, é difícil achar pedreiro, hein? É difícil. Você não contrata mais pedreiro, você conquista pedreiro agora. Você tem que levar ele pra jantar. Parece que é ele que tá te pagando. É complicadíssimo contratar um pedreiro. E aí a gente ainda conseguiu o cara não foi, falou que tava com dengue. E tá até hoje. Ele não falou, não retornou o assunto. Ele simplesmente falou, eu tô com dengue e não vou hoje. Ele falou, tá bom, quando você vai? Aí ele bloqueou no WhatsApp, falou, não vou fazer, não quero fazer muro. E é isso, pedreiro, vou te falar, então, se você é jovem, tá procurando o que fazer aí, fica a dica. Já foi o tempo que tinha preconceito, que pedreiro era canela seca, essas coisas. Agora, aqui na minha rua, eu moro num bairro novo, né, que é loteamento. E os pedreiros daqui é só Evoque, só as Evoque tocando calcinha preta, fi. É só Evoque pra cima. Evoque tem Mercedes. Sabe esses carros que faz barulho? Esse é o barulho, exatamente. Eu imitei certinho. Mercedes, BMW. Toda vez que você vê no seu bairro, é um pedreiro. Tá bom? Então, foi o tempo. Eu acho que você deveria vencer o preconceito, sair na frente e virar pedreiro. É que eu não viro pedreiro agora porque... preguiça mesmo. Mas deveria. Porque até eu ia economizar mais. Qualquer coisa que você vai fazer em casa, bem que eu faço até bastante coisa. Que inclusive, ontem eu tava fazendo depois eu faço como é o nome? Tour pelo AP. Depois eu faço um tour pelo AP e mostro pra vocês. Não vou mostrar, mas eu fiz não sei nem como é o nome, mas um acabamento no quarto ali ficou muito top. Porque também tem essa. As mulheres têm uns bagulho, minha mina inventam, acho que as meninas de vocês também inventam as modas. Que elas acham os bagulho, faça você mesmo. Mas nunca é ela mesmo que faz. É sempre nós que faz. É Pinterest o nome do aplicativo do demônio. Se sua mina... não deixa ela baixar esse aplicativo aí. Pinterest. Pinterest é a tradução, né? Uma palavra holandesa que você traduzindo significa acabe com a paz do seu marido. Porque ela... Olha... Ela fala, não vai ficar lindo. Eu falei, mas já tava lindo. Você falou isso 6 meses atrás, quando a gente fez a mudança. Aí compra a prateleira, aí tira a prateleira, olha. É doído, viu? Mas voltando aqui, tá falando de pedreiro, né? Mas, bom, já acabou esse assunto. Vamos pro próximo. Quarta curiosidade sobre o Egito. É a seguinte. O domingo no Egito é um dia útil. Então lá, o Domingão do Faustão é na segunda-feira. Tá bom? Eu acho que, na verdade, lá não tem Domingão do Faustão. Não sei. E até eu fiquei na dúvida. O Domingão do Faustão ainda chama Domingão do Faustão sem o Faustão? Porque agora o Domingão do Faustão virou o show que os meninos tinham lá no Beverly Hills, que é o Domingão sem Faustão. Agora realmente o Domingão da Globo é sem Faustão. Porque o Faustão saiu. Inclusive eu só vi o primeiro, que o Faustão parece que tinha pegado uma virose. Aí o Thiago Leifert foi lá e pegou o lugar dele. E eu não sei agora quem é que tá no lugar dele, se tá tendo. Eu vou até... Não vou confirmar, porque eu quero ficar na dúvida, porque a Globo foi muito safada. A Globo, ela meteu louco. O que ela fez? Tirou o Faustão, o Faustop, né? Porque pra quem é da podosfera já sabe até desse apelido dele aí, Faustop. O Cid, não o Cid Moreira do Raul. O Cid do Não Salvo deu esse apelido pra ele, muito bom, inclusive muito merecido, que é o Faustop. E o Faustop, ele é muito grande, não só de altura e de relógio, ele é um cara gigante, né? E ele vai pra Band. Se a Globo deixa ele até o contrato terminar no ar, ele continua no coração das pessoas todo domingo até o final do ano. Aí é como se ele saísse de férias e voltasse na Band. Então ele ainda tá no coração das pessoas. O que a Globo fez? Tirou ele 6, 7 meses antes pra galera já ir esquecendo. Então ele tá recebendo em casa milhões pra ficar em casa. Então deve estar muito preocupado o Faustão. O Faustão deve estar extremamente preocupado se vai dar audiência o programa dele na Band. Mas ele tá recebendo em casa só pro público dar uma esquecida. E eu vou te falar que não vai funcionar, tá bom? Porque eu só volto a ligar a minha TV no domingo quando estrear na Band. Então até lá vai ficar direto no HDMI
no Chromecast. Quando eu ligo já vai direto pro Chromecast, eu nem sei o que tá passando na TV. Só vou colocar no TV aéreo, o cabo, não, o meu é AR. Então só vou colocar na TV quando o Faustão estiver de volta na Band, vendo a reestreia do Faustão. Que a Band também tem umas... ela aparece de tempos em tempos, né? Não sei do que a Band vive o resto do tempo. Porque ela tinha o Pânico na Band, que ela tinha um CQC antes, eu acho. E aí você só via a Band na segunda. O resto da semana não sei o que a Band fazia. Ela podia ficar com aquela tela pintadinha. Digo mais, antigamente a Band tinha o futebol e tinha no sábado a Emanuele. Aí ela só vivia a gente só via a Band nessa... Tem uma época que ela passava desenho também. Mas vamos voltando, não vou voltar tanto assim. Então ela tinha a Emanuele. Ela perdeu o futebol, perdeu a Emanuele. Aí ela teve o CQC, que era só a segunda. Aí depois o Masterchef, que era na segunda também. Aí eu não sei se tem Masterchef mais também. Mas ela é assim, ela tem um programa que deve dar a receita da semana inteira. O resto do dia ninguém sabe o que acontece na Band. É muito louco isso, né? E agora vai ter o Faustão no domingão. Espero que seja domingo, né? E é isso, eu nem sei porque eu tô falando. Vamos voltar ao Egito. Então, o Egito, lá no Egito, a semana deles, o final de semana deles é sexta e sábado. E que até é mais coerente que o nosso. Aí eu vou ter que dar o braço a torcer aqui. Porque a gente chama de fim de semana, mas se você olhar no calendário, eu vou até abrir aqui o calendário do Windows. Olha lá, ó. A semana, ela começa no domingo. Então o domingo é começo de semana, não é fim. O fim é sexta e sábado. E lá no Egito é sexta e sábado, que é o final de semana. Então eles não trabalham, então lá o sexto dele é sexto mesmo. E aí, mas também eu acho que não faz muita diferença. Porque se a gente mudasse, a gente trabalhasse no domingo, aqui, né? A gente trabalhasse domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Aí folgasse sexta e sábado. Aí a sexta ia virar sábado, sábado ia virar domingo. Não ia mudar nada. Então, só essa curiosidade mesmo, que lá domingo é o dia útil, tá bom? Então, bora pra quinta curiosidade, que é o seguinte. A maldição de Tutankhamon. Então, no túmulo do Tuta, né, que pros íntimos a gente chama de Tuta, né? É Tutankhamon. Pra você que não é muito íntimo, é o Tutankhamon, pra você que não estudou arqueologia. Então, na tumba de Tutankhamon tinha a seguinte frase: a morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o descanso do faraó. Achei meio estranho ter essa frase lá, porque eu não desconfiava que ele falava português. Mas, não, acho que devia ser outra e traduziram, né? Devia estar em egípcio, não sei, mas enfim, tá escrito isso lá. Vamos pensar que foi traduzido. Então tá escrito lá: a morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o descanso do faraó. E realmente atacou. Então essa é a curiosidade. Os arqueólogos que descobriram a tumba morreram de verdade. Então realmente tinha uma maldição e eles morreram em decorrência de um fungo que atacou o pulmão. E aí, o que eu ia falar? A maldição não ia morrer do nada. Ia ter que ter um motivo. A maldição era o fungo. Porque não é qualquer buraco que você abre que um fungo te ataca e você morre. Entendeu? Lá realmente tinha. A pessoa falando assim, a realidade é que morreram em decorrência. Não, é a maldição. Entendeu? Você entendeu, né? E a maldição também aí foi até burrice, né? Porque eu não sou nenhum especialista. Meu amigo arqueólogo que estiver ouvindo aí, você me corrija se eu estiver errado. Mas quando você vai abrir uma tumba que tem uma pessoa morta há milhares de anos, que ninguém nunca abriu aquele buraco antes, eu acho que não faz mal você usar a mascarinha. Entendeu? Nem a hora de você achar que a mascarinha... Será que eu usava óculos? Não queria embaçar o óculos? Se fudeu. Mas aí essa é a curiosidade. Realmente os caras que abriu a tumba morreram. E morreram por causa de um fungo que eles respiraram. Também tô falando da mascarinha agora, né? Até 2019 também não ia pensar na mascarinha, mas agora tá todo mundo de mascarinha. Eu não pego nem elevador de mascarinha. Imagina abrir uma tumba sem máscara. Então é isso. Então vamos agora pra sexta curiosidade e última. Quanto tempo será que tá aqui, hein? Agora eu tô com o celular virado. Eu tô gravando agora em 4K. Percebeu a diferença? Então me dá um toque aí. Comenta no comentário. Ficou top. Comenta assim. Falso top. Que eu vou saber que você ouviu até aqui. Tá bom? Fala em falso top. Vou fazer aqui uma pequena pausa
pra... Ó, meu cabelo, eu não sei, eu não tô vendo, porque eu virei a câmera do celular, não tô vendo, mas você tá vendo, tá top. Tá falso top meu cabelo, por quê? Porque eu cortei lá no... Eu ia falar Brasimburger. Cortei lá no Quito Barber, meu amigo Quito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região, tá bom? Então, se você é de Cajamar, se você é da região, marca um horário lá com o Quito Barber, ele fica lá em Jordanésia e ele atende na casa dele, tá construindo uma barbearia muito aconchegante, muito gostosinha, que é na casa dele ele vai construir e... Já tá encaminhando já. Eu ia falar que tá quase pronto, mas vai demorar um pouquinho. Mas já tá encaminhando, vai ficar muito legal, mas por enquanto ele tá atendendo na casa dele. E é melhor ainda, porque aí na casa dele não tem aglomeração. Ele agenda, ele só atende com horário agendado. Então você liga lá, agenda um horário. Ou se você tá indo agora, às vezes ele tem horário vago. Então dá uma ligada. Tem o Instagram, o WhatsApp dele aí na descrição. Mas o Instagram dele é @QuitoBarber. Quito com K, K-U-I-T-O. Procura lá, Quito Barber, você vai achar. Então manda um direct pra ele e fala: então, tô indo aí, me passa o endereço. O endereço não vou passar também, porque é até perigoso, né? Mas ele te passa o endereço e aí você vai lá e você corta o cabelo, faz a barba com gás de ozônio, tá bom? Que ele cagou pro buraco de ozônio, ele tem uma máquina de ozônio, pegou tudo o ozônio que tinha lá na camada de ozônio e colocou na máquina e joga na sua barba, só pra você ficar com a barba top, tá bom? Então, Quito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região. Agora vamos voltando aqui para a sexta e última curiosidade sobre o Egito, que é o seguinte. Lá no Egito, até hoje, eles trocam mulheres por camelos. E, na verdade, eles trocam camelos... Não faz sentido o que eu vou falar, né? Porque se alguém troca um camelo por uma mulher, ao mesmo tempo tem alguém trocando uma mulher por um camelo. Então, tanto faz, mas tava escrito assim. Eles trocam mulheres por camelos. Então até hoje ainda existe esse costume de pagar o dote, tá bom? Então o noivo precisa negociar, tá bom? Então ele vai lá com o pai e negocia e fala: então eu dou um camelo, eu tenho uma Caloi 100 lá parada, só tem que trocar a câmera, o banco tá meio gasto também, meu cachorro mordeu, mas eu tenho essa bike aí, você pode pegar também. E eu tenho também um Fiat 147. Só que o Fiat 147, se eu te dar, eu não vou ter como levar sua filha pra passear. Então aí você tem que negociar, né? E isso é um fato. Eles trocam, ainda é comum lá. O cara... Não é que troca também. Exageraram. Mas é que tem que pagar dote. Na real, eu acho até que isso é justo. Não. Vou tentar... Aqui eu tô pisando em ovos, hein? Porque aqui... O machismo tá... A linha muito, muito tênue aqui do machismo. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O pai criou a filha. Gastou todo o amor ali, ó, com a sua filha. Aí chega um marmanjo ouvindo funk com um desenho na sobrancelha. E uma calça de camurça da Ciclone. E vai lá e come a filha do cara. Você acha que é certo isso? Então eu acho que realmente tem que pelo menos dar um camelo. Pelo menos o cara chega lá. Lá acho que não tem esse tipo de vestimenta, né? Não chega nem de Juliette. Mas pelo menos o cara tem que dar um camelo em troca. Mas aí também tem que ver. Na matéria era rasa. Mas eu acho que tem que dar o camelo, mas tem que ter consentimento, né? Assim, deu um camelo, a filha é sua, não. Tem que, ele deu um camelo. É um camelo bem bonito. O pai tem que falar pra filha: tá vendo esse camelão aqui, ó? É um camelão top, hein? Camelão, aro 18, rebaixadinho. Corcova top, camelão bonito, camelão parece um golden, aquela cor de golden de cachorro. Sempre que você tem um golden, não posso ter um golden que sua mãe não quer ter cachorro, o cara quer dar um camelão aí, ó, parece um golden gigante, com 2 bolas nas costas. Então, o que você acha de ficar com o Jafar? Eu acho que Jafar é um nome bom de egípcio. Aí a mina fala: não, o Jafar tem um camelo top, mas tem bafo, então... Enfia o camelo no seu rabo. Aí ela devia poder falar isso pro pai, né? Mas se ela fala assim: não, tá top, eu já troquei uma ideia com ele lá, o Jafar é gente boa. Então todo mundo ganha. Então o pai sai feliz, a filha, se for consentimento. Agora, se for trocada, aí não. Mas o que eu queria falar... Puta volta, o que eu queria falar aqui, na verdade, que eu anotei, é que eu vi recentemente que na Austrália eles estavam com um problema com o camelo lá. Que o camelo... Levaram o camelo... A Austrália é uma ilha, né?
Fica na Oceania. Então acho que tem a Austrália, Nova Zelândia, tem uma galera lá, né? E não tinha camelo lá. E os caras, quando colonizaram, os europeus, quando deve ser da Inglaterra, né? Que até hoje a bandeira é igual lá. Enfim, não sei. Mas, inclusive, foi em 1907 que teve independência, era dos britânicos. Mas eu não sei quem chegou primeiro, foi os britânicos. Acho que foi. Foi sim, acho que na curiosidade sobre a Austrália eu falei isso. Mas, enfim, não faz diferença isso, quem foi. O fato é que as pessoas que colonizaram levaram o camelo pra lá. Deve ter sido ali da Oriente Médio, né? Que já tinham as colônias ali. Os caras pegou e levou camelo pra ajudar a carregar as paradas. E os camelos não tem predador. E no deserto os camelos morrem. Porque morre de sede e tal. Então no Egito não é tão comum assim ter camelo sobrando. Tanto que eles trocam pelas filhas dos outros. Mas na Austrália é top o clima, tem comida à vontade, tem água à vontade. O que aconteceu? Os camelos se multiplicaram numa velocidade que ninguém mais quer camelo lá. Aí eu vi que o governo tava atirando nos camelos de helicóptero para ver se diminuía, porque os camelos tá destruindo as plantações, tudo. Os camelos estão fazendo um algazarra lá. Então o que eu queria dizer? Se no Egito camelo vale tanto que as pessoas compra filha, não compra, mas paga dote para casar com um camelo. Se um cara pegasse um barco, fosse para Austrália e pegasse esses camelos e levasse, esse cara ele podia montar o harém do Catra aí, ó, de graça. Entendeu? Ele ia fazer a arca do Catra, ele ia e voltava com um camelo, em vez de voltar com um de cada animal, volta um monte de camelo, pode ser até tudo macho, porque vai ser tanto, ele vai distribuir, ele não quer saber se vai cruzar depois, distribui todos os camelos e esse cara faz um harém do Catra. Então fica a dica aí, se você é egípcio, tá me ouvindo, lá na Austrália tá sobrando, você pode ter várias esposas. Inclusive, outra curiosidade dentro dessa curiosidade é que eu li aqui que lá a lei permite ter várias mulheres, mas é cada vez mais raro os caras ter mais de uma mulher por causa do Pinterest, tá bom? Esse callback, hein? Esse callback ficou legal. Mas na verdade é porque tá muito caro mesmo. Falaram que é muito caro. Não que a mulher é cara, né? A vida tá cara e aí os caras só tá tendo uma esposa mesmo. Ele pode ter várias, mas ele só tem uma. Então é isso. Muito obrigado. Vamos começar aqui. Vamos pra nossa revisão musicada. Antes eu queria indicar podcasts parceiros aqui do nosso querido Diário de Open Mic. Então você tem aí, ó, André Otávio Podcast, do meu amigo André Otávio. Ele tem um podcast de segunda-feira e quinta, ele posta episódios. O bicho tá inspirado, que agora os episódios dele é tudo 1h30. Eu não sei como a pessoa consegue falar sozinho 1h30. Isso é muita solidão na vida da pessoa. Inclusive, eu vou até fazer um telefonema pra ele poder falar com outras pessoas. Eu tô sentindo que ele tá usando o podcast pra falar. A única hora da semana que ele fala é no podcast, que é 1h30 todo dia. Então, André Otávio Podcast. Tem meu amigo também, Daniel Reis, tem um podcast de 10 minutos. Eu já falei aqui, é um áudio de um amigo. Imagina que você tem um amigo maconheiro que é bem inteligente. Ele posta e te manda áudio todo dia, de 10 minutos. Eu acho que eu não fiquei com vontade de ouvir pensando dessa forma. Mas o dele é legal, tá bom? Então ele tem várias brisas legais. Ele tem umas brisas lá de astronomia. Ele tava falando de astronomia recentemente. Então é isso. É uma brisa mais forte que a outra, tá bom? Então esse é 365 dias com o Daniel, o nome do podcast. E meu amigo Thiago Ferreira da La Comedy, ele tem um podcast muito da hora chamado Diálogo de um Cara Só, onde ele entrevista diversos profissionais das mais variadas áreas. Então o último episódio foi com um socorrista do socorrista de resgate, sabe? De rodovia, sabe? Quando tem acidente. Realmente é um episódio muito bacana, tem muita história legal desse cara e o Thiago soube conduzir muito bem, tá bom? Tirando uma pergunta minha que ele cagou, quando você ouvir lá, ele vai fazer uma pergunta que ele acha que até fala que foi eu que fiz, aí o cara responde outra coisa. Eu fiz a pergunta que o cara respondeu, porque eu não ia ser tão idiota de perguntar a pergunta que o Thiago perguntou, tá bom? Então, Diário de um Cara Só. Esse podcast é muito legal e tá bombando. Provavelmente é o que vai estourar antes de todo mundo. Porque nós fica nessa de ficar falando só nós aqui. O negócio é você trazer gente. Porque aí, quando você traz gente, a pessoa fala bem
e esconde quanto você é idiota. Agora nós não, é nós que é idiota aqui. Não tô falando que o Thiago é idiota. Mas agora foi isso que eu falei, né? Também não vou desmentir. Então, do nada, só pra ofender as pessoas. Mas é isso aí. Então, diálogo de um cara só. E agora, pra terminar, vamos pra nossa revisão musicada, tá bom? Aquela hora, né, que você relaxa. E eu tento várias vezes, porque eu nunca consigo decorar a música que eu escrevi, porque eu sempre escrevo na hora. Quando eu sento aqui pra gravar, eu falo, ih, caralho, esqueci da porra da revisão. Aí eu vou lá, pego o ukulele e faço a música na hora, e aí sempre sai desse jeito. Então bora lá. Essa é a revisão musicada sobre o episódio de hoje, sobre o Egito. Bolsonaro é o escambau, eu que sou o mito. Hoje nós falamos sobre o Egito. Peraí que realmente ficou esquisito aqui. Vamos mais uma vez, hein? Bolsonaro é o escambau, eu que sou o mito. Hoje nós falamos sobre o Egito. O corpo da Cleópatra ninguém acha não, e os faraó era tudo balofão. É isso, ficou meia boca, mas eu não vou ficar repetindo hoje não, pra não estragar, né, esse climinha gostoso que a gente construiu junto aqui nesses últimos 40 ou 50 minutos, mais ou menos, de 40 a 50 minutos. Eu chuto 45, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima e tchau. E se você é de Jundiaí, estarei quinta-feira agora, tem que falar o dia, né? Falar quinta, a pessoa tá me ouvindo em 2023, mas quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021, estarei em Jundiaí, no Boteco da 9, lá na 9 de julho. E no dia 21, sábado, eu estarei em Hortolândia fazendo show lá. Então, se você é dessa região, não perde, tá bom? Entra no meu Instagram lá, manda um salve lá no Eu Diogo Andrade e fala que você quer ir, que eu te passo as coordenadas, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau!